O nosso convidado de hoje é o Wesley, empresário de sucesso, CEO da Gestão Simplificada, consultor empresarial e gerente de projetos, com uma certificação internacional PMP. O principal objetivo da empresa dele é organizar os negócios de seus clientes para que esses clientes tenham resultados incríveis. O Wesley tem mais de 25 anos de experiência acumulada em sistemas, processos, gestão, gerenciamento de projetos, liderança, equipes ágeis, OKR. Então conta, Wesley, pra gente um pouquinho de como é que foi essa jornada, né? Você é formado em quê? Né? Você trabalhou em grandes corporações antes, na empresa, se você foi CLT, antes de ser dono do próprio negócio. Conta um pouquinho pra gente. Bem-vindo. Opa! A história começa há muito tempo porque eu sou técnico em processamento de dados, né? E eu entrei na escola técnica em 91, então desde 92 eu já comecei a fazer estágio. E durante muitos anos eu trabalhei com sistemas, desenvolvendo sistemas, fui programador, analista, enfim, fui ponto focal técnico de fábrica de software mais de uma vez. Então, assim, eu tive uma vivência em sistemas e processos bem grandes. Isso foi durou mais ou menos uns 18 anos, mais ou menos, né? No meio do caminho, eu fui funcionário público. Com Nossa. 20 anos de idade, eu passei no concurso público para Furnas e fui trabalhar em Angra dos Reis. Eu fui trabalhar na usina de Angra 2. Trabalhei lá 2 anos, né? Foi uma experiência muito gratificante, que lá o líder da equipe lá era um alemão, a língua no dia a dia era inglês e tudo, enfim. Lá eu fazia parte da equipe do computador de processos, que cuidava de todos os sistemas, todos os sensores da usina, que davam na época mais ou menos de 12 mil sensores. Bom, no meio do caminho também, em outro momento, eu moro em Natal. Eu ajudei a desenvolver os sistemas da Secretaria de Tributação lá do Rio Grande do Norte. Eu fui responsável, fui líder técnico de sei lá, uns 6 ou 8 sistemas lá na Secretaria de Tributação. Foi uma experiência muito bacana. Nós saímos literalmente da folha em branco e eu fui até o treinamento com as equipes e tudo. E aí o tempo passou e tudo, fiz graduação, né? Eu sou formado em sistema de informação. Acabei me formando em Natal, por conta dessas idas e vindas e tal, projetos aqui e ali. Eu começo minha formação na Veiga de Almeida e me formo em Natal. Depois eu faço uma pós-graduação na UFRJ em Sistema de Informação. E aí chegou algum momento que eu comecei a ficar cansado da área de sistemas. Eu gosto da área de sistemas, mas assim, eu comecei a não ver mais possibilidade de crescimento, eu comecei a não ver mais alternativas, a questão que no Brasil, né, assim, remuneração variável é uma coisa muito rara e tudo, enfim. Isso foi me cansando um pouco, eu comecei a querer partir para a área de negócio. E aí comecei a ver como é que seria e tudo, enfim, comecei a estudar um pouco mais isso, eu comecei a ver que com a minha formação de processos, sistemas, eu conseguiria ajudar muitas empresas. E aí eu tive um ponto de virada que eu fui convidado por um primo meu, né, para ser diretor de uma empresa de mergulho profissional. E nessa empresa, eu fui ser literalmente o CEO da empresa. Então, eu cuidei da parte administrativa, financeira, negociei com o sindicato, vimos certificação DNV e tudo, enfim. Então, toda a experiência que eu tive passando por empresas como Furnas, atendi clientes como Light, atendi clientes como Petrobras, a Bradesco Seguros, né? Trabalhei na Capgemini, enfim. Então, trabalhei na Cobra Tecnologia durante muito tempo. E toda essa experiência minha corporativa, ela acabou agregando bastante quando eu começo a entrar ali, nesse mundo de consultoria, de ajudar as pequenas e médias empresas. E essa primeira oportunidade, ela foi muito boa, porque assim, me deu a vivência real que eu sabia que eu tinha condições e que eu precisava provar, enfim, a mim e ao meu primo e tudo. Ele me deu a oportunidade, foi super legal. A minha jornada lá termina quando ele consegue vender uma parte da empresa. Aí eu acompanhei todo o processo de due diligence, ou seja, eu montei o plano de negócio, apresentei o plano de negócio para o novo comprador. Ele contratou uma empresa de contabilidade independente para fazer uma auditoria na empresa. Eu acompanhei todo o processo, culminou com a aprovação da compra da empresa, né? E logo depois, claro, eu fui desligado naturalmente. E aí eu começo a fazer de maneira mais intensa, dar aulas e tudo, e dar algumas consultorias. Em algum momento eu volto para o mercado. E a gestão simplificada, ela acaba tendo esse formato que antes a empresa chamava Double Results.
E aí um belo dia, eu, enfim, inspirado, esse nome Gestão Simplificada veio na minha cabeça, eu fui lá no registro BR, não tinha ninguém, eu peguei para mim. Aí mais tarde eu trago uma sócia e aí a gente consegue fazer alteração contratual para ficar o nome Gestão Simplificada LTDA. Então o nome da empresa é Gestão Simplificada, né, na Receita Federal e enfim, o próprio domínio e tudo, né? E assim, aí eu tenho atendido várias empresas de diferentes portes, né? Desde empreendedores individuais e tudo, até empresas já com, enfim, com certo vulto. Já tive em Piracicaba atendendo alguns clientes, já atendi fábrica, enfim. Você tem uma vasta experiência em várias áreas. E depois você abriu o seu próprio negócio com essa sua vontade. Mas deve ter tido um clique, né, na sua transição de você deixar de ser CLT e abrir o seu próprio negócio, ser dono de um negócio. Você vê esse momento? Na verdade, assim, não teve assim um dia D, vamos dizer assim, né? Mas assim, o ponto de virada, o que ligou, a ficha que caiu, foi quando foi nesses estudos, né, de finanças pessoais, tudo que eu me esbarrei com isso. Eu falei, cara, é isso. E aí eu aprofundo o tema e eu começo a ver que as pequenas e médias empresas tinham muito gap, tinham muita necessidade e coisas que eu poderia ajudar. E assim, e aí acaba que muitos meus clientes sim me dão assim alguns feedbacks assim que são emocionantes assim, né? Então, que me ajuda a ter certeza de que eu tô no caminho certo, né? Então conta pra gente o que é a gestão simplificada, o que ela faz, como que ajuda os clientes. Mas o produto que eu tenho agora, o principal produto que eu tenho agora com o mundo da pandemia e tudo, para poder fazer uma adequação, chama Diagnóstico para Metas. Onde eu peguei o diagnóstico que eu fazia dos negócios, eu digitalizei ele, deixei ele organizado, debrucei pela literatura e tudo, e organizei todo um questionário, ou seja, toda uma conversa que vai acontecendo ao longo das sessões, né? E eu consigo traçar de maneira numérica a maturidade do negócio. Isso, faço um conjunto de sugestões e vou além. Eu defino as metas usando OKR. Ou seja, o dono do negócio, além de saber qual é o problema dele exato, ele consegue saber o que ele tem que fazer no próximo passo e como ele vai trazer a equipe junto para ter certeza que o negócio dele está avançando na direção que ele quer. Ele, enfim, os sócios ou o sócio. Se ninguém mais acreditar no seu negócio, nem sua mãe, e você acreditar, eu vou junto com você. E aí eu abraço a causa e vou junto com meus clientes. Você tem algum desafio que você queira compartilhar com a gente? Às vezes os donos do negócio, assim, eles querem que o negócio dê certo, só que ele não entende muito bem como fazer isso, né? Então, esse é um ponto em que eu consigo me inserir muito bem, né? Isso acaba sendo um grande desafio, porque eu tenho que mostrar para ele que sim, a gente pode dar um pequeno passo, principalmente no diagnóstico, para fazer um diagnóstico bem feito, para entender o que de fato tem de suco ali para extrair do negócio. Aí o Raulino perguntou, né, qual o percentual de ideias e processos consegue implementar em média? A maneira como eu faço, eu procuro trabalhar muito a entrega de valor para o negócio. Então, quando eu identifico as sugestões de ações, as recomendações, eu faço uma matriz, né, que é entrega de valor e esforço. Quanto menor esforço, melhor. E eu classifico aquelas ações, ou seja, quanto mais valor e menos esforço para o negócio, melhor a gente fazer, né? E aí eu vou procurando implementar ações que estejam com as classificações que entreguem mais valor e que tenham o menor esforço possível. Então, e como é que eu cruzo o valor? Com os objetivos de negócio do dono. Um percentual não dá para falar. Como é que eu trabalho? Como eu tenho um viés ágil, né? Eu limito uns time boxes, né? Eu limito umas janelas de tempo. Então a gente fala, ó, vamos o que cabe em 2 meses de trabalho? A gente pega as coisas que cabem em 2 meses e a gente implementa. Porque ali eu sei que eu vou entregar o máximo de valor possível. E o projeto, a iniciativa tem início, meio e fim. Então você faz as metas de toda a empresa, de todos os departamentos. Faço. É um desdobramento de meta, você pega uma meta estratégica e vai desdobrando para os departamentos? Não. Quando eu defino as metas, tipicamente eu defino metas para a empresa, para o negócio. Se a empresa começa a ter um porte, determinado porte, vamos falar assim, 30,
sei lá, a partir de 20, 30 funcionários, e tudo, que você começa a ter um diretor, alguns gerentes, enfim, tudo que faça sentido, a gente pode trabalhar o desdobramento. Mas o melhor é que a gente tenha poucas metas para a empresa como um todo. E a gente define como medir aquilo ali. Porque, na verdade, o que o OKR faz, né? O O do OKR é o seguinte, é o objetivo. Então, é onde eu quero estar naquele prazo, em 3 meses, por exemplo, né? Que é a recomendação do método, né? E o KR, que é o resultado-chave, ele indica o seguinte, como eu vou saber que cheguei lá? Ah, você quer ser a empresa encantadora para os clientes, né? Legal, nosso objetivo é esse, ser encantador. Como é que eu sei que eu vou ser encantadora? Então, eu defini 3 a 5 KRs, que o pessoal chama de outcomes, ou seja, o que eu estou entregando. Como eu vou entregar isso, as ações, é desdobramento. Se eu vou fazer campanha de marketing digital, se eu vou treinar a equipe, se eu vou fazer uma abordagem mais agradável aos clientes e tudo, isso é ação. E eu vou medindo semanalmente, quinzenalmente, enfim, depende de cada um dos KRs, que eu consigo ver exatamente se a empresa está convergindo naquela direção. E qual é a bacana disso? Toda empresa fica sabendo qual que é a bola da vez. Qual que é o nosso objetivo desse trimestre? Então você limita 2, 3, 4 objetivos, não muito mais do que isso. E aí o pessoal vai sabendo. E o que você está vendo do novo normal, não da pandemia? O que vem depois da pandemia? Vamos lá. Primeiro, as empresas têm que, de fato, entender muito bem qual o problema que elas resolvem. Isso tem que ficar muito claro. E todo mundo... quem que se atende? Pequenas e médias empresas. Cara, isso é muita gente. Desculpa. Né? Então, entender muito bem qual o problema que ela resolve. Segundo ponto, é entender que as soluções agora, os produtos, os serviços que ela vai oferecer, tem que ser curtos, tem que ser menores, tem que oferecer soluções mais cirúrgicas. Então, a tendência que eu tenho observado não é uma grande venda, são muitas pequenas vendas, porque você vai ajudando o cliente de pouquinho em pouquinho. E com valor baixo. Com valor financeiro baixo e valor para o negócio muito alto. Mas o valor financeiro baixo, assim, pagando o ingresso, tá certo? Pagando o ingresso. Então, ao invés de um grande projeto de 50 mil, de repente vão ser 5 de 10 mil. Aí, vamos lá, o terceiro ponto. Você tem que apresentar os resultados para o seu cliente. O que você está entregando de fato? Você de fato está entregando resultado real, concreto, mensurável. Mesmo que você venda roupa, mesmo que você venda um produto dito commodity. E aí vem, como é que você consegue fugir da briga de preço? Você tem que ficar mais atento, então você tem que conhecer o seu cliente, que é uma outra coisa que ninguém faz. Existem oficinas mecânicas, lojas que vendem roupa, que estão há anos no mercado, e não sabe o nome do cliente. Quer dizer, sabe quando chega lá, o Zé, o fulano e tal. Quem que é esse cara? Esse cara é casado, tem filho, mora perto, mora longe. E para poder utilizar isso, porque é muito mais barato, Patrícia, a gente usar a nossa base de dados, a nossa base de clientes, do que buscar clientes novos. Nesse processo todo, qual foi o seu maior aprendizado? Um dos maiores aprendizados que eu tenho tido, assim, tá muito ligado ao próprio nome da empresa, né? Gestão simplificada. Então, assim, é impressionante como as pessoas gostam de complicar. E um dos valores da empresa, da gestão simplificada, é a simplicidade, né? E, assim, muitas vezes a gente olha e a gente identifica muita complexidade, excesso de complexidade, a gente consegue trazer isso para uma questão, para um cenário bem mais simples, e a gente vê que é possível. E isso, Patrícia, independe, tá? Se é empresa pequena, ou de médio porte, ou até maior. Qual é a rotina que você tem que ter? A rotina tem que ser essa aqui, é só isso. Porque eu quero. Não precisa. Vamos fazer isso aqui durante um mês e vamos medir, que é outra coisa, né? A turma não gosta de medir, né? Então a gente vem e traz algumas sugestões, enfim, de medição, de métricas e tudo, para poder ajudar. Então acho que a grande, assim, cara, se tem hoje assim, uma grande lição é que não ter medo de simplificar, entendeu? Porque de fato tem muita coisa complicada de forma desnecessária. E aí você começa a ter retrabalho, você começa a ter gasto mais de energia, um gasto maior de recursos, né? Então, assim, e você acaba sendo assim, uma justificativa para a empresa não atingir os objetivos reais dela. Qual foi o cliente que te deu mais satisfação? Tem um especial que eu tenho um carinho muito grande e tudo, né? Que é a R Facas. Porque assim, os sócios é um casal, né? Eles são casados e tudo.
Eles produzem facas gráficas. E eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, né? Alguns anos atrás, tinham 15 funcionários e faturavam X. Quando eu cheguei lá e tudo, o discurso deles foi o seguinte: Wesley, é o seguinte, eu tô achando que eu tô falindo. Cara, acho que eu vou ter que fechar o negócio amanhã, entendeu? Assim, porque as coisas não estão acontecendo, o telefone não toca mais e tudo. Eu falei, não, beleza. Aí a gente conversou, aí eu rodei com ele, a primeira etapa é o diagnóstico. Aí foi um trabalho de 4 meses, tá? Então foi 1 mês de diagnóstico e 3 meses de implementação dos planos de ação. Foi muito bacana, porque assim, visitas semanais e tudo, você começa a ter mais contato. E aí, assim, organizamos a precificação deles, organizamos quais serviços eles tinham e eram mais interessantes eles oferecerem melhor. Implantamos o sistema, implantamos gestão à vista para os 2 grandes linhas de produção dele, que era a produção de facas e a parte de corte e vinco, que é da parte gráfica e tudo, né? E aí começou a sobrar tempo. Ele ficava para mim assim, Wesley, olha só, tá no celular, tá no WhatsApp, briga lá com ele. Eu falei, não. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar mais tarefa para ele. E sabe quem vai fazer isso? Você, porque você está sentado em cima das OS. A gente pegou as OS, botamos num quadro imenso, lá ele botou um quadro imantado, ficou bonito assim, cheio de ordem de serviço, com mais informação ali para que a equipe tivesse mais autonomia. Então você começava a ver onde estava com gargalo, a equipe conseguia se ajudar, liberava ele. Resumo da ópera, Patrícia: produtividade de 300%. Ele, com os mesmos 5 funcionários, ele passou a faturar o mesmo X que ele faturava com os 15. Bom, e durante a pandemia, o que que você fez e a sua empresa também para se manter vivo? E agora, depois da pandemia, que ainda não chegou, mas está chegando, o que que você vai fazer de mudança, de transformação, para ganhar mais mercado? Legal. Bom, para a pandemia eu fiz 3 ações, tá? Primeiro, eu montei um treinamento de precificação online lá no Hotmart, né, voltado para a área de serviços. Né? Eu fiz esse treinamento pensando em ajudar as pessoas. O nome do treinamento é Como Ter um Preço que Não Dê Prejuízo. Porque é muito comum a pessoa dar o preço lá, olhar para o concorrente, multiplicar por 2 o custo, enfim, esquecer um monte de coisa. A segunda ação que eu fiz foi montar a mentoria online gratuita, né, para poder compartilhar um pouco com o pessoal que estava paralisado. E a terceira ação foi a adequação da minha consultoria, que era do formato, né, que era o Caminho das Pedras, para o diagnóstico para metas, que é a consultoria que eu consigo prestar online e tudo, né? Então, assim, eu consigo ganhar escala e também atender mais clientes e preservar a mim e ao cliente em relação à questão de contato e tudo por conta da pandemia. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo ou para quem vai nos ouvir depois. Legal. Uma mensagem que inspirasse, né, outros empresários que estão nessa mesma jornada que a gente. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte, né? Tem um ditado, tem um provérbio árabe que diz: você quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Então, assim, aceite que você não vai entregar todas as soluções do mundo. Aceite que existem pessoas, empresários complementares a você. Busque por esses empresários para que você faça parcerias reais, né, sólidas, para que um possa ajudar o outro. Então, eu quero te agradecer o seu tempo, você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigada. Pô, eu que agradeço, Patrícia, foi muito bom, uma experiência muito legal. Muito obrigado pelo convite aí. Muito obrigado ao pessoal aí com as perguntas, enfim, pessoal que acompanhou e tudo, muito bom. Gente, muito obrigado aí. Falou, um forte abraço.